Olá, vamos estudar a Bíblia? Este é o guia de estudos Ouvindo a Voz de Deus. Estamos no estudo 17, do sábado para domingo. Embora já tenhamos visto que o sábado é o dia bíblico de repouso, instituída por Deus, pelo dedo de Deus, observado pelos crentes nos dias do Antigo Testamento, bem como pelo próprio Jesus e seus seguidores nos tempos do Novo Testamento, a maioria dos cristãos hoje santifica o domingo. Quem fez ou autorizou essa mudança? Tem ela o apoio das Escrituras? Neste estudo, essas questões serão esclarecidas. Quantos e quais são os textos bíblicos que falam do domingo? Vamos ler Mateus 28, versículo 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro de Jesus. Por que elas não foram no sepulcro ao sábado, foram no sepulcro ao domingo? Porque elas guardaram o sábado. Lucas 24, versículo 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. O domingo é considerado o primeiro dia da semana. Lucas 24, 1 foi o que nós lemos. Agora João 20, versículo 1 e versículo 19. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Então, domingo é o primeiro dia da semana. Nós, como temos o final de semana considerado sábado e domingo, parece que segunda-feira é o primeiro dia da semana, né? Mas o domingo é o primeiro dia da semana. Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o filho, com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Ainda falando, né, que é o primeiro dia da semana. 1 Coríntios 16, 2. 1 Coríntios 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Né? De novo, domingo, primeiro dia da semana, era para começar a guardar o seu dinheirinho. Nenhum desses textos mostra o domingo como um dia de adoração. Na Bíblia, o símbolo da ressurreição de Cristo é o batismo e não o domingo. Vamos ler Romanos 6, versículos 3 a 8. Romanos 6, versículos 3 a 8. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de dia, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto,
que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. O que ocorreria na igreja cristã antes da volta de Cristo? Vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Devemos agradar a Deus e não aos homens. Vamos ver Daniel 8, versículo 12. Daniel 8, versículo 12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. O anticristo deita a verdade por terra, e a profecia bíblica diz que ele iria prosperar no seu engano de desvirtuar a palavra de Deus, né? A igreja de Cristo passaria por um período de apostasia. A igreja cristã apostatou, abandonou a Bíblia, a verdade, e seria dominada por pessoas que não seguiriam a Bíblia, a verdade, introduzindo na verdade práticas e costumes pagãos, tradições de homens. Que prática era observada entre os pagãos desde os tempos de Moisés? Deuteronômio 4, versículo 19, lá no Velho Testamento. Guarda-te, não levante os olhos para os céus, vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e des culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então, a astrologia é algo que Deus não gosta, né? Ele pede para não usar e adorar as, as coisas que estão no céu, né? E dar culto aos exércitos do céu, às estrelas, à lua, ao sol, né? Vamos ver também Deuteronômio 17, versículos 2 e 3. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. Mais uma vez, né? Então, Deus não aprova adorar os astros e também não aprova adoração de imagens. Que prática o apóstolo Paulo tinha em comum com Jesus? Vamos ler Atos 17. Versículo 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Então, falava das Escrituras durante o sábado.
assim como Jesus, né? E Lucas 4,16. Indo para Nazaré, agora é Jesus, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler, né? Então, tanto Paulo quanto Jesus iam à sinagoga falar das Escrituras. Como Jesus considera certas práticas cristãs que não têm fundamento bíblico? Vamos ler Marcos 7, versículos 6 a 9. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, né? De Jesus falando da tradição, que a tradição contaminaria a verdade, né? Isso ocorreu dentro do judaísmo e também vimos, conforme Daniel, ocorreria também dentro do cristianismo, né? A apostasia acontece de quem era verdadeiro e passou a ser, né, falso. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição de homens. E lhe disse ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição, né? Isso é uma desaprovação de Jesus, as tradições que vão contra os mandamentos de Deus. Vamos ler também o versículo 13. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Jamais se deve alterar a lei de Deus por interpretações, tradições e costumes de homens. Isso é o que a Bíblia nos ordena, né? Nos exorta. Quem ordenou a guarda do domingo e quando isso ocorreu? Vamos ler Daniel 7, versículo 25. Daniel 7, versículo 25. O anticristo, né, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse é um período de perseguição que ocorreu também. Então, o cumprimento da distorção da verdade, é o cumprimento de uma profecia que isso iria acontecer, mas não tem autorização de Deus, né? Deus nunca autorizou que a sua lei fosse alterada, mas o anticristo, que é aquele que da fé verdadeira se afastou, apostatou, alterou por tradição a verdade bíblica. Agora, dados históricos. Foi o imperador Constantino, no dia 7 de março do ano de 321 depois de Cristo. A Igreja Romana adotou oficialmente a observância do domingo no ano 364 depois de Cristo, no Concílio de Calcedônia. Constantino era adorador do deus Sol, né? O imperador. Ele era pagão e ele se converteu, mas foi uma conversão superficial. E com isso ele trouxe para a igreja cristã essas e outras práticas pagãs. Ele juntou as crenças de coisas mitológicas com a crença
dos cristãos e juntou tudo para agradar os dois povos. Foi uma decisão política. O mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festa de preceitos, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, edição revisada de acordo com o texto oficial em latim, do ano de 2000, na página 570. Quem instituiu a observância do sábado e quando isso ocorreu? Nós já estudamos, né? Vamos abrir Gênesis 2, versículos 1 a 3 e vamos relembrar como surgiu o sábado, como ele foi santificado. Gênesis 2, versículos 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então, foi lá na criação do mundo que Deus criou também o 7º dia da semana. A semana, então, tem 7 dias e o 7º foi separado. Ele foi santificado, né? Pertence a Deus. Vamos ler também Êxodo 20, versículos 8 a 11. Agora nós vamos para os 10 mandamentos. Deus colocou o sábado dentro dos mandamentos, colocou lá na criação e santificou, e ele, quando foi revelado os 10 mandamentos, ele incluiu o sábado, a partir do versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, né? Sábado havia sido esquecido e nós tendemos a esquecer as coisas, então Deus não pede só para guardar no sábado, Ele pede para lembrar do sábado, nos preparar para o sábado, lembrando dele durante toda a semana, para que quando chegue o sábado ele possa ser guardado. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro, das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há, e ao 7º dia descansou. Ele colocou inclusive a lembrança da criação, que ele é Deus criador. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O sábado nos remete sempre de volta à lembrança da criação, né? Nós lembramos que foi Deus quem nos criou, que somos criaturas. Fomos criados a partir de Adão e Eva, surgiu toda a humanidade. Quem deve ter prioridade em nossa obediência? Atos 5, versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, se tivermos que escolher entre obedecer à lei de Deus ou à lei dos homens, devemos escolher a lei de Deus, né? Isso lembra a história de Daniel. Inclusive, foi punido e Deus o poupou, né, dos problemas. Vamos ler também Tito 1, versículo 14. Tito é um livro pequenininho para achar aqui no meio do... Dá uma folhada. Tito 1,14. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Cuidado com o desvio da verdade. A verdade está aqui,
na Bíblia. Jesus é o centro da nossa adoração e serviço. O Criador separou o sábado como dia especial de relacionamento com Ele, e é uma bênção. Ser fiel na observância do sábado é demonstrar amor a Jesus. Vamos recapitular então o que estudamos hoje. A palavra domingo não aparece na Bíblia, e sim primeiro dia da semana. Constantino trouxe o domingo, o dia do sol, o Sunday, do paganismo e permanece até os dias de hoje. Os pagãos adoram o sol no primeiro dia da semana, o Sunday. O decreto de Constantino data de 7 de março do ano 321 depois de Cristo. Então, até este momento, a igreja cristã guardava o sábado. A partir de então, por questões políticas, né, o Constantino conseguiu unir o paganismo e o cristianismo na guarda do domingo. Vamos orar? Amado Pai que está no céu, obrigado, Senhor, pelos teus cuidados, pelo teu amor, pelo plano da redenção que o Senhor disponibilizou para nós e também pelos mandamentos que são uma proteção para nós e também nos revela o quão separados estamos de Ti e quanto precisamos da Tua graça. Continue abençoando o nosso estudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer o nosso compromisso de fé? Creio que não existe base bíblica para a observância do sábado. Rejeito o domingo como o dia do Senhor, porque é uma imposição humana, é tradição. Confirmo o sábado como verdadeiro dia de adoração a Deus em minha vida, pois foi escrita nas tábuas de pedras pelo dedo de Deus, e o próprio dedo de Deus não alterou mais os 10 mandamentos. Aguardo você no próximo estudo.